Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Está na Bíblia. Hoje irei falar a respeito de anjos. Quem são esses seres que foram criados por Deus e que muitos dizem que hoje fazem parte da nossa oração, que temos que orar para eles, que eles estão aqui para nos ajudar, nos proteger, nos servir. O que será que as Escrituras nos dizem a respeito desses seres extraordinários criados por Deus? Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, então vem comigo! Pessoal, irei tentar ser o mais breve possível porque esse assunto de anjo é muito extenso, Então talvez até esse vídeo fique um pouquinho além do tempo normal dos vídeos, porque é muita coisa, mas eu vou tentar ser bem breve, tá? E hoje eu vou falar somente a respeito dos anjos de Deus. Infelizmente, hoje, o que as pessoas têm em mente e de conhecimento a respeito de anjos vem de toda aquela bagagem e literatura esotérica que existe hoje, Até muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, procuram saber sobre anjos nesse tipo de literatura, esotérica, sendo que a Bíblia é o único livro que tem autoridade para nos mostrar quem são esses anjos, o que fazem esses anjos, e não a literatura esotérica. Então nós vamos hoje recorrer às Escrituras para saber o que elas nos dizem, o que ela nos diz a respeito dos anjos. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou um mundo físico, material, e também criou um mundo espiritual, que é tão real quanto esse mundo físico em que vivemos. Nesse mundo espiritual, além do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, também habitam os anjos, que são esses seres espirituais que Deus criou. A habitação deles são as regiões celestes. Anjo é uma palavra que deriva da palavra grega angelos, que em hebraico é malak, onde ambas significam mensageiro. Então daí nós podemos tirar que anjo é mensageiro de Deus. Os anjos são uma raça diferente da raça humana. Deus criou os anjos e fez eles como uma raça superior à raça humana. A palavra anjo, que é encontrada, salvo engano, 271 vezes nas Escrituras, ela abrange toda essa raça, todos esses seres espirituais que foram criados por Deus. Então, quando nós lemos a palavra anjo, nós não sabemos especificamente que tipo de anjo é aquele, mas ela engloba todos os anjos. O que não conseguimos encontrar pelas Escrituras? O que as Escrituras não nos mostram claramente? As Escrituras não nos mostram claramente a origem desses seres. Não sabemos quando e nem como, e nem a quantidade que Deus criou estes seres extraordinários. A Bíblia não nos mostra especificamente, nem com exatidão, este momento, mas estudando as Escrituras, e tendo uma visão assim, a grosso modo, de quando que seria que esses anjos foram criados, nós podemos ter uma breve noção de que esses anjos foram criados após Deus criar os céus, mas antes de Deus criar esse mundo material, esse mundo físico. Por quê? Porque os céus é o lugar de habitação desses seres. Então, Deus criou, se a gente for fazer, através das Escrituras, fazer uma ordem de criação, se é que podemos fazer isso,
nós teríamos que Deus criou os céus, depois Deus criou os anjos, aí Deus criou os corpos celestes, né, incluindo os planetas, depois Deus criou as estrelas, que é em Gênesis o haja luz, né? Depois de Deus ter criado as estrelas, Deus fez a porção seca, Deus fez toda a flora desse nosso planeta, né, que é a parte vegetal desse nosso planeta. Deus criou o Sol e a Lua, que são os astros que governam o dia e a noite. Depois Deus criou toda a fauna, né, que são os animais, né, que habitam este planeta. E por último Deus criou o homem, né, que colocou sobre todas as outras criações, né, terrestres. Então o homem ele está acima de todas as criações terrestres. E é importante salientar que o processo de criação já teve um início e um fim. Hoje Deus não cria mais. Deus criou em 6 dias tudo o que ele tinha que fazer. Tá? E eu, como cristão, criacionista, eu creio no que as escrituras me dizem. Então Deus criou tudo em 6 dias e 24 horas. Tá certo? Então em 6 dias Deus criou e encerrou. Ele findou a criação. Deus não cria mais. Quanto ao número que foi criado, como eu disse, não há como saber. As escrituras só nos mostram que são milhares de milhares, miríades de miríades, né? Milhões de milhões. Então são muitos anjos que foram criados. E esses anjos, a princípio, foram criados com o objetivo de glorificar e louvar a Deus. Só que num plano, né, nesse plano de Deus para com a humanidade, os anjos também estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, né? Que é de onde eles tiram a ideia do anjo da guarda, né? Mas eu creio assim, interpretação particular, não existe um anjo para cada ser humano, mas eles estão aqui e se Deus ordena que eles ajam, eles vão agir. E o que mais que as escrituras nos mostram a respeito desses seres? Os anjos são seres espirituais, como eu já havia dito. Quer dizer, eles são destituídos de matéria. Eles não são como seres humanos que possuem o corpo, né? O ser humano, como eu fiz um vídeo, nós somos tricotômicos. Nós possuímos um corpo, uma alma e um espírito, né? O anjo, ele é espírito puro, vamos dizer assim. Ele não possui um corpo, ele é um ser espiritual, né? Tanto que para habitar as regiões celestiais há de ser espírito, como Deus é espírito. Né? Mas para habitar essas regiões celestiais, ou com corpo glorificado, como é Cristo, ou em espírito, certo? Os anjos são seres extremamente inteligentes, eles são sábios. Nós podemos ver que nas escrituras, quando o anjo vem, ele vem para passar uma mensagem de Deus, ele vem para dar interpretação de um sonho, para dar interpretação de uma visão, né? Interpretação de uma profecia. Então os anjos são seres extremamente inteligentes, eles sabem o seu nome, eles conversam com os homens, né? Não que eles sejam oniscientes, porque isso é uma característica exclusiva, um atributo exclusivo do Deus Trino, mas eles são inteligentes e sábios, né? Anjos são seres invisíveis, né? Por serem constituídos somente de espírito e não possuírem matéria, nós não conseguimos ver os anjos, né, com esses nossos olhos, como também não conseguimos ver esse mundo espiritual com os nossos olhos, né? Mas esses anjos, eles podem se materializar para poder ter esse contato com o ser humano, né? Como nós vimos que anjos apareceram para Abraão, né? Anjos apareceram para Ló, um anjo lutou com Jacó. Então eles aparecem, e na maioria das vezes que esses anjos aparecem, eles aparecem na forma de um homem, né, de um ser humano. Mas muitas vezes não nos deixa claro, a escritura não nos deixa claro se ele apareceu mesmo num formato de homem, como um homem. Porque nós vimos quando o anjo apareceu para Zacarias, lá no templo, Zacarias ficou com medo, né, daquele que apareceu para ele.
Então, muitas vezes, nós não sabemos se os anjos eles aparecem somente em forma de homem ou se eles aparecem, né, falam que é um brilho muito intenso, né? Alguns profetas descrevem anjos como tendo asas, né, como tendo vários olhos. Então, nós não conseguimos saber se é literal, se é simbólico, né, mas tem esses tipos de relato, onde alguns seres humanos os confundem com homens e alguns seres humanos até ficam com medo quando o anjo se materializa. E não confundam materializar com encarnar e nem com possuir, né? Uma forma mais branda de dizer possuir é o incorporar, né? Que os espíritas usam, incorporou, na verdade possuiu, né? Então, não confundam isso, materializar é totalmente diferente disso daí, tá? Depois, quando eu for falar dos demônios, vocês vão entender o que é o incorporar, tá? Os anjos, eles são seres poderosos, tá? Há relatos nas escrituras de um único anjo dizimando um exército inteiro, de um único anjo que foi designado por Deus para destruir uma cidade, né? Nós vemos anjos que cegaram pessoas, né? E o anjo também que apareceu para Zacarias não acreditou, né, que a esposa ficaria grávida. O anjo deixou Zacarias mudo, né? Então o anjo tem poder para isso, né? Lembre-se lá de Jó. Quem que colocou a enfermidade em Jó? Foi Satanás, né? Quando eu for falar de demônios, vocês vão saber. Então, eles têm poder, tá? Mas eles não são onipotentes. Onipotência também é um atributo exclusivo do Deus Trino. Deus deu poder a eles, mas um poder limitado. Anjos são seres imortais. E nós podemos ver isso nas Escrituras, porque em Daniel nós vemos a aparição de um anjo que aparece para Daniel por 2 vezes, que é o mesmo anjo que aparece para Zacarias e que fala com Maria aproximadamente 500 anos depois. Então, esse anjo que tanto fala com Daniel, né, que aparece para Daniel, que aparece para Zacarias e que fala com Maria, ele mesmo diz: eu sou Gabriel. Então, nós podemos ver que ali, pelo menos entre um tempo e outro, esse anjo tinha 500 anos. Né? Nós vemos Daniel fala de Miguel, que é o príncipe de Israel, né? Que depois é tido lá em Apocalipse como vai ser o arcanjo que junto com os seus anjos vai precipitar Satanás para a terra. Então esses seres, eles são imortais, eles estão o tempo todo ali na história, mas assim, eles não são eternos, tá? Eternidade também é um atributo exclusivo do Deus Trino. Deus sempre existiu, os anjos foram criados, tá? E na criação Deus deu a eles a imortalidade. Esses anjos, esses seres espirituais, eles são seres pessoais, mas não confunda esse pessoal com pessoa. O que eu quero dizer é que eles são seres, assim como seres humanos, não há um ser humano igual ao outro, os anjos também não há um anjo igual ao outro. Né? Então eles são seres pessoais, cada anjo tem a sua particularidade, cada anjo tem a sua essência. Né? Então não são iguais, um anjo não é igual ao outro. Então eles são seres pessoais, né? Tanto que eles possuem nomes. Né? A Bíblia nos fala de Gabriel, nos fala de Miguel, né? Nos fala de um outro anjo que não é o nome dele, mas que ele é citado como Satanás, Diabo, né? Beelzebu, né? Fala também de um outro anjo que é o Apolion, né? Ou Abaddon. Então, eles são seres, cada um é um. Não existe anjo igual. Então, por isso que eles são seres pessoais. E anjos são seres assexuados. Né? O próprio Senhor Jesus fala que quando na ressurreição seremos como os anjos, não nos casaremos e não nos daremos em casamento. Né? Porque o casar na Escritura é o ato de você se tornar uma só carne com a sua mulher, né? E propagar a sua espécie, porque Deus deu aos seres
vivos, e ao homem, né, essa possibilidade de propagação da espécie. Aos anjos não, os anjos foram privados disso. Né? Primeiro que eles são espíritos, eles não possuem corpos. Né? Segundo, que Deus criou um número X de anjos e deu a eles a imortalidade. Não há necessidade deles procriarem. Anjos não têm sexo, não existe o anjo ou a anja ou a anjo, não tem. Eles são seres espirituais, não têm corpos, então não tem, eles são assexuados, tá ok? E nós podemos notar também que entre eles há uma espécie de hierarquia, né? Uma espécie de organização, né? Então, quando a gente vê que a palavra anjo aparece, nós não conseguimos diferenciar que anjo é esse. Mas depois as escrituras nos mostram que há uma determinada organização entre eles. As escrituras nos falam do arcanjo, né? Nos falam que Miguel é o arcanjo. Esse prefixo arque do grego significa chefe. Então ele seria um anjo-chefe ou um chefe dos anjos, né? E contrariando a Igreja Católica, que diz que Gabriel é um arcanjo, que Rafael é um arcanjo, né? A Escritura nos deixa clara que somente Miguel é o arcanjo. Né? Nós vemos que Paulo aos Tessalonicenses, ele fala, né, que segundo a voz do arcanjo, né? Ali fala a voz do arcanjo, não fala a voz de arcanjo, não fala a voz dos arcanjos e não fala a voz de um arcanjo, né? Ali a preposição de, mas o artigo definido masculino singular o formam do, então é a voz do arcanjo, um único arcanjo, um único chefe desses anjos. A Escritura também nos fala dos querubins, né? Os querubins da visão do profeta Ezequiel, né? Aqui os querubins, eles são anjos mais ligados a guardar locais onde há a presença de Deus, né? Por exemplo, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus colocou no portão um querubim para guardar o lugar ali, que ali estava a árvore da vida, que representava ali Deus. Então o anjo guardava aquele caminho que levava até Deus. Deus também, quando Moisés fez a arca, Deus pediu para que Moisés colocasse querubins, né, na tampa da arca ali, no propiciatório da arca ali, porque é ali que Deus ia se fazer presente. Deus ia se fazer presente naquele propiciatório. Então os querubins guardavam onde estava a presença de Deus ali. E agora uma interpretação particular minha, tá? Creio que aqueles seres viventes que estão diante do trono de Deus ali no Apocalipse sejam querubins, né? Então, pela descrição que Ezequiel faz desses seres, nós podemos ver em Apocalipse também a descrição que João faz deles, uma relação. Temos também os serafins. Serafins, que é dito pelo profeta Isaías, numa visão que ele teve, né? São aqueles anjos que estão ali também na presença de Deus, né? A palavra seraf do hebraico significa incendiar, queimar, né? Tanto que um anjo pega uma brasa e coloca na boca de Isaías e purifica ele, né? O anjo purifica Isaías e perdoa os pecados deles através dessa brasa. Então seriam anjos que purificam, né, aqueles que vão ter contato com Deus, que vão transmitir a palavra de Deus, né? E são anjos que também, junto com os querubins, estão sempre louvando e glorificando a Deus o tempo todo, né? Isaías fala que eles possuem 3 pares de asas, né? Sendo que 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés e com 2 eles voam ao redor do trono. E temos também tronos, principados e potestades. Tronos, também uma interpretação particular minha, são aqueles 24 anciãos que estão também diante do trono de Deus, né? Que toda vez que aqueles seres viventes glorificam a Deus, eles se prostram e também glorificam a Deus. Então, tronos, né, junto com os querubins e serafins, são aqueles anjos que estão mais intimamente ligados com Deus. Ali onde Deus está presente, eles estão também, né? E, portanto,
Talvez por esse motivo, creio que sejam anjos poderosos, né? Nós temos também os principados e potestades, né? Onde eu creio que essas duas classes de anjo, elas têm uma ligação íntima, porque tanto principado quanto potestade, se você for ver o significado da palavra, é quase a mesma coisa, né? Só acho assim que os principados é um pouco superior às potestades, tá? Mas são anjos extremamente poderosos, tanto que é dito que Miguel é um dos primeiros príncipes. É dito que Satanás é o príncipe desse mundo. Então, existe essa classe de principados, né? São anjos, talvez, que cuidam de uma determinada região. Aos anjos não foi dado o direito de pregação e nem propagação do evangelho, tá? Isso é exclusivo do ser humano, tá? E muito menos foi dado ao anjo, né, de vir anunciar um novo evangelho, tá? Isso não é coisa de anjo de Deus, tá ok? Aos anjos também não foi dado o direito de se arrependerem de seus pecados, ou seja, o anjo que pecou automaticamente já está condenado ao juízo eterno, tá? Não é como o ser humano, né, onde Jesus se esvaziou da sua glória, habitou entre nós e através da sua obra redentora na cruz, todo aquele que nele crer e arrepender-se de seus pecados tem direito a herdar a vida eterna. Anjo não tem esse direito. Anjo pecou, automaticamente juízo eterno. Anjos de Deus, eles não aceitam e não recebem oração. Atenção, senhores católicos, vocês que ficam orando para anjos, vocês que ficam pedindo coisas a anjos, vocês que ficam acendendo vela a anjos, cuidado com o tipo de anjo que vocês estão lidando, porque anjos de Deus não recebem e não aceitam adoração e nem oração de seres humanos, tá certo? Apesar de que os anjos estão a serviço dos que herdarão a vida eterna, anjos obedecem somente a Deus. Nenhum ser humano tem autoridade sobre nenhum tipo de anjo, sobre nenhuma classe de anjo. Somente Deus, tá? Essa historinha de que pastor fica chamando anjo para ajudar a expulsar demônio, cuidado. Cuidado que ele chama anjo e talvez não seja aquele anjo que ele queira que apareça ali para ajudar ele. Porque nenhum anjo obedece nenhum ser humano, tá? Anjos sabem quem eles devem adorar, anjos sabem quem eles devem obedecer, aquele que os criou. Se hoje eles existem, foi porque Deus quis que eles existissem, então somente eles irão adorar e eles irão obedecer a Deus, tá certo? Então cuidado você pastor que fica invocando anjo na sua igreja para ficar ajudando a expulsar demônio, tá? Porque talvez você esteja chamando outro demônio, tá? Sem ter o conhecimento, ou você quer enganar todos aqueles que estão vendo o seu culto de enganação, ou você está sendo enganado por eles também, tá certo? Então tome cuidado quando você evoca algum anjo para ajudar você a expulsar demônio. Nem mesmo Jesus Cristo, quando estava nesta terra, encarnado, quando ele foi ser preso, ele disse a Pedro: se eu pedisse ao meu Pai, não se eu ordenasse aos meus anjos, se eu pedisse ao meu Pai, ele enviaria os anjos. Então, tomem cuidado, porque vocês devem estar mexendo com anjos errado, tá ok? Então é isso, pessoal, esse vídeo ficou longo, mas é que esse assunto de anjo ele é muito extenso, eu tentei resumir bem para vocês, tá certo? Mas nesse vídeo eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido, no mais tudo em paz, mas vejo vocês no próximo vídeo, hein? Até lá, fui!